A paz do Senhor a cada um dos irmãos, em Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estou aqui mais uma vez para estar compartilhando mais uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito nessa página, que você siga a nossa página, que você compartilhe, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Amados, estarei trazendo uma palavra de Deus para mim, a sua meditação a partir de agora. Por isso eu quero te pedir, se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, aleluias, em João capítulo de número 5, aleluias, capítulo de número 5, versículo de número 43, aleluias, João 5, versículo de número 43, que diz assim a palavra do Senhor: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Amados, Jesus está aqui falando com a multidão, e ali também se encontra os seus discípulos. E Jesus começa a dar um ensinamento mais profundo, um ensinamento para que todos que ali estejam saibam verdadeiramente quem Ele é, de onde Ele veio e para onde Ele vai. E nós sabemos muito bem que Jesus, depois desta pregação, muitos naquele dia começaram a afastar de Jesus, muitos procuravam em matá-lo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele pregava com tamanha autoridade, que muitas pessoas, ao ouvir, se maravilhavam. Outras pessoas não se contentavam e cada vez mais buscava a criticá-lo, a rejeitá-lo, a maltratá-lo, a ponto de pessoas chegar diante do Senhor e dizer abertamente que o Senhor tinha demônio. Para você ver, amados e queridos irmãos, o tamanho da perversidade da que o homem se encontrava. Homens esses que estavam com as leis, tinham pleno conhecimento do que estavam dizendo e do que estavam falando, mas eles, se deparando com Jesus, estes homens não creram nele, porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus não tinha aparência de formosura. Jesus era um homem simples, um homem que foi testado em trabalho, um homem, digamos, de família humilde, de famílias da qual trabalhava muito para garantir o seu sustento. Jesus veio e passou as mesmas coisas que muitos estão enfrentando nesses dias. Algumas pessoas já nasceram em famílias que já estão bem estruturadas. Alguns já nasceram em família que já tem uma vida bem sucedida. Mas Jesus não. Jesus veio de uma família humilde. Você vai ver que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Satanás fez de todas as formas para que ele não viesse à existência. Você vai ver que Jesus ainda
ainda era uma semente no ventre de Maria, e ele já passava muitas perseguições. Você vai ver que quando Maria aceita o pedido do nosso Deus para que nela fosse gerado o Filho do Eterno, nós vemos que Maria disse que seja feito conforme a tua vontade. Aqui eis tua serva está aqui para te obedecer, Senhor. Interessante é que Maria poderia ser morta naquela época, porque ela aceitou algo que nos dias que vivemos hoje parece natural, parece normal. Mas naquela época, a mulher que ainda não tinha deitado com um varão, ou seja, com um homem ainda, e ainda mais Maria que estava noiva, ou seja, alguns dizem que o noivo naquela época pegava a sua noiva e levava para a casa dos seus pais para que a mãe do noivo ensinasse tudo a respeito do noivo, do que ele gostava, para que a noiva fosse uma mulher perfeita para aquele homem. E nós vemos que Maria, ela passou por este momento, ela foi fiel, ela não olhou para as dificuldades nem por o que ela ia enfrentar, porque ela sabia que foi o próprio Deus que tinha falado com ela para que se cumprisse a promessa da qual o Senhor tinha prometido a todos aqueles que nele creem. Nós vemos que na infância de Jesus ainda uma semente, ele ainda não tinha vindo à existência ainda na forma física nesta terra, ele ainda estava sendo gerado no ventre de Maria. Você vê que José fica muito abalado com aquele acontecimento, porque ele não sabia, porque ele não tinha conhecimento daquilo. Você pode imaginar que José, com suas falhas carnais, ele olhava para Maria e eu creio que ele pôde até chegar em pensar que Maria tinha o traído, que Maria tinha totalmente levado o nome dele à lama, por ela ter engravidado sem que ele ainda tivesse tido contato físico com ela. Mas a Bíblia vai dizer que José prepara de uma forma sábia na forma dele pensar. Ele imagina da seguinte forma: eu deixarei Maria para não expor ela, para que ela não viesse ser apedrejada. De madrugada eu sairei na calada e não procurarei mais por ela, e que ela viva a vida dela da forma que ela bem entender. Mas a Bíblia diz que quando nós temos uma promessa de Deus, o Senhor não deixa que nós sejamos envergonhados, que nós sejamos escorraçados e até mesmo entregue às mãos de pecadores para nos repreender, nos maltratar e fazer de tudo quanto não é agradável ao Senhor. Maria enfrentou muita dificuldade naquele momento da qual ela obedeceu o Senhor. Ela obedeceu o Senhor para ser mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante nós ver que Satanás conseguiu, pelo momento, começar a pôr ideias e pensamentos errados na mente de José, para que ele viesse abandonar Maria, para que Maria fosse apedrejada e até mesmo morta, para que o nosso Salvador não viesse à existência. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, que levantou varões que é sensível para ouvir a voz do Senhor. José era um varão justo, fiel a Deus, aleluias, que o Senhor dá a José em sonho dizendo: olha, receba a Maria, porque o que está gerado sobre ela, sobre o ventre dela,
não é algo de errado que ela te traiu, mas sim é o Filho de Deus Altíssimo. Ela foi escolhida para dar a luz ao Salvador do mundo. E este será grande, e ele salvará todo o teu povo. Nós vemos que o anjo está dizendo a José para que ele não abandonasse a Maria, mas sim aceitasse, porque o que estava no ventre dela não era obra pecaminosa, não era traição, não era adultério, mas sim a promessa da qual Deus tinha feito, que enviaria o Salvador, e ele viria da descendência de Davi. E nós vemos que Satanás tentou logo no início, fazendo com que José o separasse de Maria e fosse embora. Mas o Senhor, na hora certa e no momento certo, fala com José, e José, obediente, ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Mas só que não para aí, meus irmãos. Começou a época do alistramento. Esse alistramento aconteceu para que todos fossem para a sua terra de origem, para que fosse cadastrado, para que fosse alistrado. E José foi para a sua terra. Onde era a terra de José? A terra de José era em Belém da Judéia, onde estava a promessa, onde que o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, nasceria. E ele foi para lá. Chegando lá, Satanás usa mais uma vez as pessoas para que impedisse o nascimento do Cristo. Nós vemos que quando José chega naquela cidade, a cidade que era para se alegrar, onde a Bíblia diz, e se alegreis, Belém, porque tu não és das menores entre as cidades, porque tu dará a luz ao Salvador, o Cristo, ou seja, o próprio Deus se fará carne e nascerá na cidade de Belém. E nós vemos que quando o Senhor chega lá, Satanás já está preparando as suas artimanhas para impedir o nascimento do nosso Salvador. A Bíblia diz que José saiu por vários lugares na cidade, procurando um lugar para que ele repousasse com a sua esposa que estava grávida, e ninguém lhe deu lugar para que o Salvador nascesse. E nós vemos que aquelas pessoas poderiam ter o privilégio naquele dia de o Senhor ter nascido na sua casa, mas eles não deram repouso ao Senhor naquele dia. Por quê? Porque Satanás estava com as suas artimanhas, fechando todas as portas para que Jesus não viesse à existência. Mas um homem ofereceu para José e a Maria um lugar, uma estalagem totalmente desprezável. A Bíblia vai dizer que ofereceram aonde ficavam os animais, para que eles repousassem ali. O propósito de Satanás era que Maria, quando viesse ter o filho, como se ela não teria ajuda, ela morreria no parto. Mas isso não aconteceu, porque o Senhor estava com eles. E eu quero te liberar uma palavra de Deus nesse momento. Aonde Deus está, o milagre acontecerá. Se o Senhor está na tua vida, se o Senhor está na tua casa, se o Senhor está na tua família, somente creia que o Senhor entrará com providência sobre qualquer coisa que você precisa. Interessante é que José foi humilde. Ele disse, não importa se é este o lugar que o Filho de Deus há de nascer, é neste lugar que eu estarei com ele e a minha esposa, e nós iremos fazer o que for possível para que ele venha à existência. A Bíblia deles disse que eles ficou no lugar onde ficavam os animais. E Maria ali concedeu e deu a luz a Jesus. Enquanto a cidade estava naquele dia
toda povoada, cheia de pessoas, bebendo, comendo, se divertindo. O Salvador estava precisando de um lugar para vir à existência, e ninguém naquela cidade o concedeu. Oh Senhor! E hoje não é diferente. O Senhor está conosco, e muitas pessoas até hoje não abriu as portas para que Jesus venha se manifestar, que Ele venha te guiar, que Ele venha te fortalecer, que Ele venha te ensinar o caminho. A Bíblia vai dizer que Maria deu à luz a Jesus, ou seja, Ele nasceu. A Bíblia diz que o céu se fez em festa, estava em festa. Interessante é que veio uns magos de lugares distantes e ofereceu e trouxeram seus presentes. Mas não ficou só nisso. Satanás usa mais uma vez a sua artimanha pela terceira vez. Satanás usa o rei Herodes daquela época para que matasse todas as crianças, para que Jesus não viesse a crescer, para que ele não viesse cumprir o seu ministério. Mas a Bíblia diz que à noite, o anjo numa visão fala com José, dizendo: pega a criança e vai para o Egito e fica lá até que eu te mande retornar. E se você, meu irmão, conhece a história da palavra de Deus, não deixa de ler, é muito importante para que você leia, para que você aprenda. Agora eu vou saltear um pouco, para senão nós não chegamos na palavra onde eu quero chegar. E nesse período Jesus foi sendo perseguido, digamos que os seus amiguinhos na sua infância também, muitas das vezes o rejeitou por ele ser humilde, não ser filho de papaizinho, nem ser, digamos, filho de pessoas ricas, terrena, mas não sabia eles que o Senhor era filho do próprio Deus. Aí a Bíblia diz algo interessante, que é isso que nós devemos aprender. A Bíblia diz assim: e Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, este o aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Outra coisa que Jesus falou: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Vos acusa Moisés, em quem vós esperais. Por quê? Porque se vós crês em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crerdes no seu escrito, como crereis nas minhas palavras? E desde o início, como nós já vimos, que o Senhor foi perseguido para a morte, para que eu e você não viéssemos até a nossa salvação, mas Jesus fiel e justo. E Deus esteve com ele todos os dias, o protegendo e o livrando. Muitos ouviram da boca de Jesus dizendo que ele veio com o propósito de salvar a cada um. Mas cabe a cada um de nós aceitá-lo ou rejeitá-lo. É dia, meu irmão, é dia de se arrepender, é dia de se converter. Tem muitas pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, muitas pessoas deixam pessoas confusas, fazendo com que as pessoas cada vez mais venham rejeitar cada um de nós no sentido. Tem muitas pessoas que dizem que nós não gostamos de Maria, não gostamos de José. Não é verdade. Nós aceitamos Maria como a nossa irmã, que é isso que ela é. Ela é a nossa irmã em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, no princípio,
era Deus. E Deus não tem mãe. Deus não é avô. Deus é Pai. Ele é Pai de Maria e Pai de Jesus e meu Pai. Por que que Ele é meu Pai? Porque Jesus deixou bem claro na sua palavra que todo aquele que nele crê, Ele lhe dará o direito de ser chamado Filho de Deus Altíssimo. E nós já não seremos chamados de escravo nem servo, mas sim de irmão. Nós somos irmãos. E isso fique bem claro. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com poder e cheio da graça. O que que nós aprendemos? Que Jesus veio como filho, ele precisaria nascer. E Maria foi escolhida para ser mãe dele, para gerar ele. E é algo interessante que Maria aceitou dizendo: e o meu coração se alegra no meu Senhor, no meu Salvador. Maria aceitou o nascimento de Cristo, sabendo que Ele é o Salvador dela e Salvador de cada um que nele crê. Interessante é que as pessoas deixaram de acreditar em Jesus e passaram a dar crédito somente para Maria. As pessoas começaram a inventar rezas a Maria. As pessoas começaram a idolatrar Maria, começaram a idolatrar José. Muitas pessoas dizem que não é verdade. Algumas pessoas dizem que é para lembrar que ela foi uma pessoa boa, que ela é a mãe do Salvador Jesus Cristo. Muito bem, até aí tudo bem. Mas a Bíblia diz que não é para fazer imagem de nenhum que está no céu, de ninguém que está no céu, e nem de nenhum que está embaixo na terra, nem embaixo nas águas. Não é para fazer imagem de ninguém. A Bíblia deixa bem claro, porque no dia que fizeres, vocês serão semelhantes a eles. A eles não no sentido carnal, mas no sentido da imagem que foi criada. A imagem não fala, ela não tem ouvido, mesmo que tenha, mas ela não ouve, tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem olho e não vê. E para que ela se comova, ou seja, se mova de um lugar para outro, é necessário que você carregue. E por isso o Senhor deixou bem claro que isso não pode acontecer no meio do seu povo. Você vai ver e compreender que os verdadeiros judeus, os verdadeiros cristãos, eles não adoram imagem, eles não aceitam nenhum tipo de imagem. Mas você pode dizer algo que pode acontecer nos dias de hoje, mas a Bíblia diz que os verdadeiros povo de Deus não adoram imagem, não carregam imagem. Ah, mas é a imagem do Senhor. A Bíblia diz que não é permitido. A ordem é dele. Não é para fazer, não é para você ter na sua casa, nem como lembrança. Porque o Senhor, Ele é Espírito. E importa que todos os que adorem, adorem em Espírito e em verdade. É esse a quem o Pai o procura. Os verdadeiros adoradores. Eu não posso me prostrar diante de uma imagem acreditando que aquela imagem é Deus. Não pode acontecer isso no nosso meio. Isso eu estou falando para a família de Deus que crê nele. Não é para você que não faz parte da família. Você pode estar se achando desprezado, você pode estar achando que só nós estamos com a razão. Mas não foi eu que escrevi a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você realmente pensa em um dia, se você crê que vai morar no céu em breve, você precisa aceitar o que está escrito. Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus veio em nome do Pai e não o aceitaram. Ele veio pessoalmente e não aceitaram. Mas ele deixa bem claro que se outro vier em nome próprio, esse a vocês aceitarão. Por quê? Porque quando você adquire uma imagem, ninguém sabe o formato até hoje, até os dias de hoje, ninguém sabe
a imagem de Cristo, a forma física dele, as características dele. Nós vemos uma imagem que é cultuada, uma imagem, como eu já falei, de um homem com a pele bem limpa, de cabelos longos, barba cerrada, olhos azul, que não tem nada a ver com o verdadeiro Cristo. Como eu já li em Isaías 53, vai dizer as características de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Vamos ver se ele é realmente parecido com esta imagem que você está adorando aí. Preste muita atenção. Você tem uma Bíblia em sua casa? Leia Isaías 53, capítulo 1 a seguir. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, quem ouviu nós falar o verdadeiro evangelho? Quem deu crédito no que nós pregamos, o que nós ouvimos e aprendemos do verdadeiro Deus? Quem deu ouvido? Mas vamos adiante. E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ou seja, Jesus começou desde o início ele foi desprezado, rejeitado, ele cresceu, mesmo as pessoas sem aceitá-lo, mas ele sabia o propósito dele. Ele não buscava glória de homem, ele buscava fazer o que o Pai tinha ordenado. E agora, irmãos, vamos ver a forma, ou seja, as características de Jesus e compare se realmente parece com esta imagem que você tem na sua casa, que você preparou um altar para eles, para adorar, para fazer novenas, para enganar e até mesmo idolatrar. Veja se ele tem semelhança com este Jesus que está na Bíblia. Preste muita atenção. A Bíblia vai dizer no versículo 2, verso B, dizendo assim: não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Olha aqui algo interessante. O profeta Isaías está falando da glória do Messias. Ele está falando da forma que serias o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Olha que algo interessante. A Bíblia diz que ele não tinha parecer, não tinha formosura. A Bíblia, quando trata de formosura, diz que quando o homem ou a mulher é formosa, ele está falando de boniteza, de elegância, de parecer, onde as pessoas olham e se admiram. Aqui não. A Bíblia está dizendo que Jesus não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Olha que interessante. As pessoas olham para essa imagem que tem hoje aí. As pessoas se maravilham. As pessoas choram. As pessoas carregam ela no ombro. E ai daqueles que tocar esses artifícios. Ou seja, nesses objetos que é feito por mão de homens. Olha algo interessante. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no trabalho e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus não era, primeiro, na sua forma física, eu já falei em alguns vídeos, ele não era formoso, ou seja, ele não era bonito. Ele era simples, ele era um homem humilde, um homem que trabalhava, era um homem que se você visse ele na rua, você não dava nada por ele. Mas o que ele tinha sobre ele era a vida eterna para dar a todos aqueles que nele creem. E hoje eu acho interessante que as pessoas idolatram uma imagem de um homem que ninguém sabe a origem dele. Eu já pesquisei, já estudei a respeito disso. Em outra oportunidade, se Deus me permitir falar isso, eu irei estar passando. Que este homem foi criado à imagem dele.
É bom que você entra na história. Quem criou a imagem? Esse Jesus que tem aí, ele parece com quem? Ele é a imagem de quem? Vai no profundo, pesquisa lá para você ver quem que é. Aí você vai saber que todo o tempo você está sendo enganado. Enganado para que você não veja. Porque no começo as pessoas receberam o verdadeiro evangelho e as pessoas estavam saindo, porque onde elas congregavam estava pregando um falso evangelho. Mas para que as pessoas não abandonassem, trouxeram os deuses que antes eles acreditavam para prender eles de volta, dizendo: já sei o que fazemos, vamos aceitar os deuses dele e colocar no nosso meio para que eles não saiam. E foi passando de geração em geração essas imagens de Deus pagãos. Não é na pessoa de Cristo, porque essa imagem não tem nada a ver com Jesus Cristo, como nós já vimos. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se vai dar tempo. Vai dar tempo. Presta atenção que eu vou te falar agora. Nós já vimos que Jesus não tinha formosura, não era bonito, não tinha parecer e era desprezado. As pessoas tinham que aceitar ele por o que ele era e não por formosura para que chamasse a atenção. A Bíblia diz que ele era desprezado por ele ser tão humilde. Está entendendo? Quer dizer então que Jesus não é lindo, não é bonito. Hoje na sua glória, com todo o poder, ele tem todo o poder. Mas aqui na terra, o corpo que ele veio na terra, a Bíblia diz que ele não tinha formosura, ele não era bonito. Só para você ter uma ideia, o tanto que você está sendo enganado por essas imagens de escultura onde Deus proíbe, porque isso ele abomina. Ele abomina essas coisas. Eu quero compartilhar algo com você para você entender mais ainda. A Bíblia vai dizer em Apocalipse algo interessante. Diz assim, olha, Apocalipse 13, só alguns tópicos para você entender. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, este cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. O que é que o próprio Jesus está dizendo a João na visão? Ele está falando da besta que subiu, ou seja, que apareceu, subiu do mar. A besta veio para enganar todos aqueles que no nome deles não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. São pessoas que vão adorar a besta. Muitas delas hoje já estão adorando e não sabem. Sabe por quê? Porque você vai ver, subiu uma besta do mar. Agora a Bíblia vai falar no verso 11 a seguir que subiu outra besta da terra. Olha que algo interessante. Outra besta da terra. E o que foi dado a ela para fazer? Veja bem. Vamos só ver algo interessante aqui. No versículo 13, diz assim: e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, à vista dos homens. Quem fazia isso? Iria fazer a besta. Agora veja bem algo interessante. No verso 14: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem. O que a besta diz? A besta vem como o quê? Como um homem religioso, um homem que subiu da terra. A besta que subiu da terra fez o quê? Deu ordem a todos os que seguem a ela, que obedecem a ela, para fazer o quê? Que fizesse uma imagem, a besta, de quê? Que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, esta besta foi ferida na terra
ela foi ferida e agora ela ressurge e diz o quê? Que faça uma imagem de quem? Da besta. Faça uma imagem da besta. E depois no verso 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorem a imagem da besta. Quem são essas pessoas que não vão adorar a imagem da besta? Lembra do que eu falei, que Deus proibiu lá em Êxodo, que não era para fazer imagem de escultura de ninguém que está no céu nem embaixo na terra, porque em breve viria o anticristo e ele vai fazer tudo o contrário do que Deus já tinha ordenado que não era para fazer. Jesus, quando veio, ele se apresentou dizendo: eu vim em nome do meu Pai e não recebeste, mas aquele que vem em nome próprio, certamente vós vão receber. Quer ver? Vamos ler detalhadamente para que nós entendamos. Vamos lá. Aleluia. Diz assim: eu vim em nome de meu Pai e não me aceiteis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarei. A besta vai se levantar e vai ordenar que crie uma imagem para que seja cultuada e adorada. Aqueles que não adorar serão perseguidos e mortos. Quem são esses que não vão adorar a imagem da besta? Quem é o povo que até os dias de hoje não adora imagem nenhuma? Agora veja bem, se você tem uma imagem na sua casa, hoje ela não pode fazer nada. Você pode pedir o que for, ela não pode fazer nada. Mas olha, você pode dizer: mas eu já fiz pedido e recebi, mas não foi da imagem. Não, você precisa aprender mais da palavra de Deus. Porque se eu falar aqui, eu vou ter que falar muito tempo, e talvez não chegue a uma explicação que você quer. Por isso é importante que você leia a palavra de Deus. O que acontecerá? Será feita a imagem da besta, para que todos os que seguem a ela o adorem. Aqueles, porém, que não adorar, serão todos mortos. Agora veja bem algo interessante. Que imagem será essa? Que imagem será essa? Que aparência terá essa imagem? Esta imagem que tem aí não é a de Cristo Jesus. Você pode ler e entrar na história da igreja que você congrega. Entre na história. Veja lá no princípio, quando começou. Esta imagem que circula aí, dizendo que é Jesus, que é Maria, que é... Olha, não tem nada a ver com esse Cristo que a Bíblia nos diz. Em Isaías 53. Agora veja bem. Você já pode imaginar. Se Satanás, ele se manifesta nesta imagem que já é aceita pelo povo praticamente de quase toda a terra. Interessante que esta imagem, ela vai receber o quê? Foi-lhe concedido espírito da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto. Imagina só se essa imagem que muitos adoram dizendo que é Jesus, se esta imagem vem a falar, e digamos que ela vai fazer isso, mate todos aqueles que não o adoram. E os povos pediam uma prova a ela que realmente é ela. E ela pegar e der a resposta, ou seja, a pessoa precisa de uma cura, e ela cura imediato. A pessoa está precisando de ter visão, e ela cura imediato. Você tem noção do rebuliço do que vai acontecer nessa terra? Nós hoje, nós cristãos, não adoramos imagem.
Na nossa vida de ignorância, sim, porque nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus. Mas você que adora a imagem, não diga que não adora, porque se você tem uma, você ora para ela, chega até beijar a imagem. Porque eu já fiz isso. Na minha ignorância eu não sabia. Mas agora eu sei, o Senhor abriu minha mente para que eu obedeça a Ele. Ele está no céu, Ele vive e reina para todo sempre. Por isso a minha vontade é que você também se converta. É pela fé, a Bíblia diz que é pela fé. Nós nunca vimos a Deus, nunca vimos a Deus. Mas nós já vemos que nós já lemos que desde a infância de Jesus ele foi perseguido porque o Satanás não queria que ele viesse à existência. Mas depois ele criou uma imagem de algo que não tem nada a ver com Jesus, deu uma imagem bonita de acordo com que o povo o aceitasse, porque no nosso tempo ninguém aceitaria a imagem de Jesus, porque também não é permitido, mas ele sempre trabalha com coisas bonitas, coisas terrenas, para que todos venham a ser iludidos e enganados. Imagina, esta imagem, que nem a besta vai ter um espírito sobre essa imagem, e ela vai operar milagres, ela vai falar. A ordem que ela vai dar é que mate todos aqueles que não adoram. Que imagem é essa? Que espírito é esse que manda matar as pessoas por não aceitar ela? A Bíblia diz que é a imagem do anticristo. Veja, o nosso Deus mandou o seu Filho. Para quê? Para que todos que nele crêem não pereçam, mas venham ter a vida eterna. Jesus veio com o propósito de salvar toda a humanidade. Mas a Bíblia vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso elas não vêm para a luz, para que não venham a ser reprovadas. Essas pessoas que vivem nas trevas, que vivem na prática do pecado, é provável que essas pessoas venham se dobrar diante da imagem, porque ela fará o que eles querem. Ela dirá o que eles querem ouvir. Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para nos mostrar o caminho. Ele veio para nos dizer de que forma nós iremos entrar na glória. Porque a Bíblia diz que o céu é um lugar santo, é onde é o trono de Deus. E para que nós entre lá, nós precisamos estar santificados. Mas como isso acontecerá? Nós seremos santificados na pessoa de Cristo Jesus. Cada vez mais buscamos aparecer com Ele. Em que? Na forma física? Não. No nosso caráter, nas nossas obras, na forma de nós se comportar, na forma de falar, na forma de agir, na forma de até mesmo conversar com os irmãos no aconselhamento. A Bíblia diz que Jesus, ele entrava nos lugares onde tinha só pecadores, mas ele não se contaminava com pecado, porque ele ia lá e quando chegava lá havia transformação. Ele pregava o evangelho e aquelas pessoas se convertiam, aquelas pessoas o aceitavam, porque Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Mas eu irei salvar todos que me crêem. Agora aqueles que vivem na prática do paganismo, se confiando, a Bíblia vai dizer em Salmo algo interessante. Muitos acreditam em cavalos e carros, mas o povo de Deus não. O povo de Deus acredita somente em Jesus Cristo, que Ele é que é a nossa força, Ele é o que é o nosso caminho, Ele é que é a verdade e Ele que é a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, se você tem esse tipo de coisa na sua casa, saiba que o mais importante é você estar com Deus na sua vida, de que com essas imagens que nada pode fazer. Você pode ter medo, e dá medo mesmo. Quando você não está na presença de Deus, você tem medo de abandonar essas coisas e acontecer algo com você. Eu abandonei porque Jesus me libertou, e cabe a você também ser liberto. A Bíblia diz: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós já vimos que Maria deu à luz o Salvador. Jesus é o nosso Salvador. E importa que nós creiamos nele. A Bíblia diz que nós não vimos ele, mas nós temos que crer que ele existe,
que ele veio nos salvar. Assim como Maria acreditou na promessa, ela não olhou para que fosse apedrejada e até mesmo morta, mas assim ela aceitou o que o Senhor impôs para ela, que era dar a luz ao Salvador do mundo. Maria deu à luz o Filho de Deus, o seu Salvador. Jesus é o Salvador de cada um que nele crê, e Maria creu e foi até o fim. Você vai ver que quando Jesus está na cruz, ela está lá chorando, e Jesus diz: olha, chorai por vossos filhos, não chorais por mim, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas chore por eles, para que eles não desviem do meu caminho, que eu os mostrei a ele, que eles não vá diante de falsos deuses, que eles não façam o que o Pai ordenou que não fizesse. Ou seja, o Senhor estabeleceu uma ordem, mas essa ordem deve ser cumprida por aqueles que creem. Se você não crê, não é para você essas palavras, só é para aqueles que creem. Se você crê, aceite esta palavra de Deus para a sua vida espiritual, porque a porta está se fechando, meus irmãos. A porta está se fechando. Não sabemos quanto tempo mais teremos. Se você confia nessas imagens, fique com elas, mas sabendo que a palavra de Deus foi pregada para você, que o Senhor permitiu que você ouvisse a verdade. Se você não deu crédito, não cabe a mim te julgar nem te condenar, mas a verdade do Senhor é essa: a besta vai se levantar, o anticristo vai se levantar e vai criar a imagem da besta para que todos o adorem. Se você já adora a imagem, não vai ser difícil de você aceitar ela, porque todo dia aparece uma nova imagem para que o povo seja enganado e enganando, para que o povo não venha ao conhecimento da verdade. Desde quando eu me entendi, desde quando eu comecei a entender, daquela época de 12, 13 anos para frente, que a gente já tem mais uma noção, quantas imagens não foi feita para enganar de tantos santos, e quantas promessas e coisas que as pessoas fazem, mas a Bíblia diz que nenhuma delas nada pode fazer. Você pode pegar uma imagem, pode pegar se você tiver a coragem. Eu não estou desmerecendo a sua crença, cabe cada um seguir o que você bem quiser. Jesus não traz ninguém à força, ele só quer que nós pregamos a verdade. Pegue uma imagem dessa, põe no meio da rua, deixa ela lá para ver se ela sai de lá. Põe onde você quiser, ela não sai de lá, porque ela não tem poder nenhum. Pode quebrar, pode espedaçar, pode fazer o que for, ela não tem poder nenhum. Agora ela tem o poder, sabe em quem? Naqueles que acreditam nela, porque são escravos dela. Mas nós servimos a um Deus verdadeiro, que ele não nos chamou para nos escravizar, não. Ele tirou foi do mundo de escravidão, da qual nós vivíamos praticando mentiras, bebedice, prostituição, defamando, muitas das vezes brigando, outras vezes procurando até tirar a vida de pessoas, roubando. O Senhor nos livrou disso para que nós possamos morar no céu, crendo nele. Ele disse para Tomé: Tomé, tu creste em mim porque viste, mas bem-aventurados são aqueles que nunca me viram e creem em mim. Ou seja, ele já estava dizendo: olha, aqueles que virão, as nações vindouras, a quem eu vos chamar, eles terão que vir pela fé, e não porque me viste. Ou seja, não é a imagem que vai te atrair para Jesus, porque a imagem de Jesus não foi fabricada. Até os dias de hoje não tem imagem de Jesus, senão que está escrito na palavra dele. Ele disse: eu vou para o Pai e voltarei novamente. Ele voltará para buscar cada um de nós. Por isso é hora de se arrepender, de se converter. Se você não acredita nessas palavras, acredite na palavra que está na Bíblia. Se você crê que é a Bíblia, a sua Bíblia que você tem aí, não é a minha aqui não, a sua.
Tem muita gente que diz, não, é porque a Bíblia deles é adulterada. Não, olhe na sua Bíblia. Veja lá quem é o Salvador. Leia a sua Bíblia. Veja quem é o Salvador. O que a Bíblia diz lá de Gênesis Apocalipse? Quem é o teu Salvador? E você depois poderá argumentar o que você encontrou lá. Caso contrário, você vai ficar sendo enganado, irmão. Porque você não lê a Bíblia, não busca se aproximar de Deus, não busca ter conhecimento com Deus, não procura ter intimidade com Deus. Você pode até dizer que crê em Deus, mas nega o Senhor nas suas obras. São pessoas que vão à igreja, mas quando sai vai para a bebedice. São as pessoas que vão para a igreja e quando sai está na prostituição. São pessoas que dizem que creem em Deus e vai para a igreja, quando sai está defamando o povo. São pessoas que dizem que creem em Deus e quando sai, se for preciso, mata. Se for preciso, rouba. Se for preciso, até defama o seu vizinho, parente, e até mesmo nem falar com sua mãe, nem com seu pai fala. Mas estão lá na igreja, dizendo que crê em Deus, crê que vai ser salvo. A Bíblia diz que muitos confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Que você não venha ser um desses. Creia na palavra do Senhor. Se você não viu esse vídeo do começo, veja, porque ele vai ser de suma importância para a sua vida, para que você saiba se você está sendo enganado ou não. Até o momento eu não falei nada de mim, só apenas o que está escrito. Pegue sua Bíblia, já que você pode não confiar nas palavras do que está nessa daqui, que eu estou com ela na mão, compre uma do seu jeito. E veja lá quem é o seu Salvador e quem que vai levar diante de Deus. Veja lá. Veja se sua salvação está em Pedro. Veja se sua salvação está em João. Veja se a sua salvação está em Paulo. Veja se sua salvação está em Tiago. A sua salvação está em Jesus Cristo. É Ele que foi à cruz. Foi Ele que derramou o sangue dele por mim e por você. Mas para isso você precisa crer e abandonar suas práticas pagãs e enganosas, achando que você está numa boa condição e verdadeiramente você não está. É duro ouvir isso, mas é a verdade. O Senhor quer te salvar, Ele quer te levar para o céu, mas do jeito que você está aí, se você não levantar e tomar atitude na sua vida, de buscar saber e conhecer quem é Jesus Cristo, você certamente será condenado. Mas se você buscar o Senhor, venha do jeito que está, foi o que a Bíblia diz. Jesus diz, venha do jeito que estás, que eu te mostrarei o caminho e o que você deverás aprender. Mas se você ficar parado, estacionado, você vai continuar na enganação. Você vai viver com palavras de homem, palavras enganosas. Sabe o que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no homem. Nós temos um Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias 31, 34, e não ensinará mais o homem ao seu irmão. Conhecei ao Senhor, porque o próprio Deus ensinará a cada um de nós. Se essas palavras que eu estou falando, testifique se ela é verdadeira. Compare com a sua Bíblia, leia. Aí sim, você terá um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caso contrário, você permanecerá na enganação. E felizmente, a sua recompensa será o lago de fogo. Mas Deus não quer que isso aconteça com você. Antes Ele quer que você se arrependa, se converta, para que você tenha a vida eterna. Eu quero orar por você a partir de agora. Vamos orar a Deus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Nós não devemos dividir a nossa oração com Maria. Nós não podemos dividir a nossa oração com Pedro. Nós não podemos dividir a nossa oração com João, nem com Cício, nem com Francisco, com ninguém. Porque a nossa oração tem que ser direcionada a Deus. Porque Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. É a Ele que pertence a honra e a glória. Ore comigo. Vamos estar orando a partir de agora. Glorioso Deus, Pai Santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Eu me sinto, Senhor, privilegiado, Pai, de estar na Tua presença. Porque é uma honra, Senhor, estar na Tua presença. Porque o Senhor, Pai, antes eu não merecia, Senhor.
Mas o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, me deu a oportunidade de conhecê-lo, de saber realmente quem o Senhor é. Pai, antes eu era considerado como imundo. Para nada eu servia senão para ser lançado no fogo. Mas o Senhor, Pai, pela tua bondade e misericórdia, nos deu, Senhor, o teu Filho, para que fosse, Senhor, entregue por nós, para que todos nós que nele crê não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Eu te louvo e te exalto, Pai, porque a ti pertence a honra e a glória. Pai, que cada alma, que cada irmão que assistiu, Senhor, e ouviu esta palavra, que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa, que as tuas palavras possam entrar no coração deles, que eles possam vir a crer, que eles possam vir, Senhor, cada vez mais buscar a verdade no Senhor, para que eles saibam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, para que eles, Pai, venham estar livres quando o anticristo se levantar, Pai, para que eles não venham ser enganados, para que eles não venham adorar a imagem da besta, para que eles venham, Senhor, ser libertos, porque a tua palavra diz, Senhor, que todos aqueles que rejeitar o Senhor, todos aqueles que se afastarem do Senhor, serão lançados no inferno, Senhor. Não deixe que isso aconteça com nós, mas que nós venhamos permanecer, porque sabemos e cremos que a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é espírito de vida para todos que crê. E cada dia mais o Senhor tem nos ensinado e nos mostrado o caminho da verdade. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada vida. Senhor, que o Senhor venha mostrar para eles que as palavras que foi ministrada aqui não foi palavras humanas nem carnais, mas sim palavras espirituais, para que todos que creiam não venham morrer, ou seja, mas que venham ter a vida eterna. Porque o caminho é o Senhor, a salvação pertence a ti, e ninguém será salvo em outro caminho, nem diante de outros deuses, mas sim somente diante do Senhor nós teremos a vida eterna, porque cremos, assim como está escrito, que o Senhor veio para todos aqueles que nele crê, ou seja, todos que cremos no Senhor. Nós teremos a oportunidade, Pai, de em breve estar com o Senhor na glória. Mas o Senhor deixou bem claro, meu Senhor, que nós devemos permanecer. Caso contrário, nós seremos rejeitados, porque nós devemos permanecer na fé no Senhor. O Senhor tem dito, Pai, que mesmo que se nós pecarmos, mas se nós confessar os nossos pecados diante de Ti, crendo no Senhor, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso o Senhor deixou bem claro que só no Senhor há salvação e refrigério para nossas vidas. O próprio apóstolo Senhor deixou bem claro que ele nada pôde fazer, mas sim o Senhor que estava sobre a vida dele, ou seja, desde o início. Tudo, Senhor, aponta para ti, para que todos creiam que o Senhor é o único Deus verdadeiro a quem pode salvar. Oh meu Deus, que o Senhor venha nos perdoar e nos livrar de toda a injustiça, Pai, para que nós venhamos estar diante de ti, Senhor, com um coração sincero e verdadeiro. Para que a nossa oração, Pai, não venha ser compartilhada, Senhor, com falsos deuses, mas sim, Senhor, somente a Ti, porque só o Senhor é digno de honra e glória para todos sempre. Que o Senhor abençoe cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que o Senhor Jesus venha alcançar através da palavra e saiba que todos aqueles que se converterem através dessas palavras, o Senhor te recompensará. Ele vai te recompensar, porque você ajudou na obra de evangelização. E eu creio que a recompensa que o Senhor vai dar a cada um, eu creio que você terá parte. E por isso, não deixe de compartilhar. Compartilhe. Mostre para as pessoas que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor te abençoe e que você se inscreva na nossa página Experiência da Bíblia. Se você navega no YouTube, se inscreva lá na nossa página Experiência da Bíblia e que você permaneça firme na caminhada, porque o Senhor vai voltar a qualquer momento para nos buscar, mas Ele virá para aqueles que crê. Todos aqueles que crê não perecerão, mas terão a vida eterna.
E é este Jesus que eu espero, e eu creio que você também estará esperando por a vinda dele. Que o Senhor te abençoe. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.